Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o seu eu de 15 anos de idade, o que você diria? Bem, eu diria: procure um grupo de 12 passos mais perto de você já. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta e ajudo pessoas a resgatarem a criança interior. Eu trabalho com adultos. Eu voltei a gravar uma sequência de vídeos onde eu falo como que, atuando há quase 8 anos, com o resgate da criança interior e com a psicoterapia, como que eu tenho observado as coisas que ajudam e atrapalham neste processo. E hoje foi uma votação que as pessoas fizeram aqui na aba da comunidade, também nos meus stories, que é: qual é a minha experiência em participar das Irmandades de 12 Passos. Se você está chegando agora, caiu aqui de paraquedas, eu já peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e depois, se você não gostar, você tira a curtida. É mais fácil do que você deixar para curtir no final e de repente a vida te engole aí, você não curte esse vídeo. E como você já deve saber, curtir vídeo, comentar o vídeo, se inscrever no canal é uma forma que o algoritmo entende que esse conteúdo é importante, é relevante e pode mostrar isso para mais pessoas. Por isso que a gente faz esse pedido mala, mas ele é imprescindível nesse jeito de funcionar da internet, das redes sociais, enfim. Então eu já te peço para curtir o vídeo. Bem, o que é Irmandade de 12 Passos? O que é grupo de 12 passos, Thaís? É uma nova técnica que em 12 passos eu vou conseguir ser feliz, ter dinheiro? É incrível, né? Não é novo, mas tem muitas pessoas no Brasil que não fazem ideia do que são os grupos de 12 passos, que o primeiro chegou aqui há 46 ou 47 anos, se eu não estou enganada, que é Alcoólicos Anônimos. E por que eu daria esse conselho para minha eu de 15 anos sobre os grupos de 12 passos? Porque eu, com 15 anos de idade, já estava vivendo muitas confusões dentro de casa, com uma família bastante disfuncional, e não tinha grana para pagar uma terapia, não tinha acesso aos atendimentos sociais de faculdades de psicologia. E o grupo de 12 passos, ele é uma alternativa, não é um grupo terapêutico, mas ele pode ter efeito terapêutico. Ele realiza um trabalho muito importante do que a gente chama de terapia de espelhamento. Eu vou detalhar tudo isso aqui, mas só para poder te dar minimamente aí um contexto. De repente você se anima a escutar isso, apesar de talvez ser a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Mas é isso, os grupos de 12 passos não são novos aqui no Brasil. Eles nasceram, na verdade, nos Estados Unidos. No meu vídeo sobre perfeccionismo, quando eu deixei de ser perfeccionista, tem o link do documentário da criação de Alcoólicos Anônimos. Eu te recomendo ir lá e assistir esse documentário, que é a criação de Alcoólicos Anônimos, e resume um pouco do que é as Irmandades de 12 Passos. Bem, e aí, como as Irmandades de 12 Passos, você pode participar e a contribuição é voluntária, inclusive você pode contribuir servindo, trabalhando nas reuniões. Isso para mim, aos 15 anos de idade, seria totalmente possível de eu participar e teria me ajudado muito. Então, hoje eu vou falar de 2 Irmandades de 12 Passos, que foram as Irmandades que eu fiz parte. Eu só fui conhecer as Irmandades de 12 Passos com 40 anos de idade e foi incrível o efeito na minha vida, tanto como pessoa, como profissional.
E se de repente você está assistindo esse vídeo e está achando, nossa, como que uma psicoterapeuta fez parte de uma irmandade de 12 passos para lidar com codependência emocional e com abuso sexual na infância? Não pode isso. Bem, fica aqui comigo que pode ser que você mude de ideia ao longo desse vídeo. E se você assistir os meus outros vídeos, você vai perceber que durante todo o vídeo, tanto os vídeos novos quanto os antigos, eu sempre me implico. O que eu quero dizer com isso? Eu falo das minhas questões pessoais, eu me coloco, e não num lugar de separação, onde porque eu sou psicoterapeuta eu já resolvi todos os meus problemas ou eu nunca tive problemas, então por isso eu estou habilitada a ajudar pessoas que estão em sofrimento emocional, com questões ligadas a trauma. Não é assim que eu acredito no trabalho como psicoterapeuta. Não é assim que eu acredito na vida, porque quem está atendendo é um ser humano que também passa por problemas o tempo todo, é a vida, e inclusive por causa das questões que eu tive na minha vida, hoje eu tenho condições, estou tendo condições há 8 anos para ajudar pessoas e venho ajudando muitas pessoas. Se você quiser saber, entra na minha página do Google local, entra no meu site e você vai ver o depoimento das pessoas, de algumas pessoas que eu já atendi, são depoimentos muito bonitos. Então eu vou falar primeiro de CODA, que foi a primeira irmandade que eu fiz parte, que é Codependentes Anônimos. E como é que eu descobri Codependentes Anônimos? Já que, pelo que eu disse, né, não é uma coisa muito fácil, as pessoas em geral não sabem o que é isso. Foi uma amiga que descobriu que estava num relacionamento de trabalho onde ela estava passando por uma experiência chamada gaslighting, que em resumo muito superficial é quando numa relação, seja profissional, seja amorosa, enfim, a pessoa tenta te convencer de que você é maluca, de que você tá doida, e em geral quem se relaciona com essa pessoa fica muito confusa, porque a pessoa alterna entre ter ali um comportamento que parece de não vou fazer isso mais, e depois ela alterna sobre eu fiz isso por sua causa, olha o que você fez eu fazer. Enfim, isso é muito superficial, se você tiver interesse procura sobre isso. Mas ela descobriu, ela já tinha feito várias coisas para lidar com essa situação, e ela descobriu um grupo de codependentes anônimos bem pertinho da casa dela, e ela me contou como que isso ajudou no processo dela para sair dessa relação, para ela poder se cuidar. E eu achei muito interessante o que ela trouxe, e isso coincidiu com a época da pandemia, onde eu recebi alguns pedidos de ajuda de mulheres que estavam sofrendo violência doméstica. E aí eu falei, bem, vou indicar Codependentes Anônimos. Eu já sabia e já venho estudando sobre codependência emocional, porque o trabalho da criança interior basicamente fala da codependência emocional, que ela se estende, porque a codependência emocional até uma certa idade ela é natural. Uma criança só sobrevive se tiver alguém cuidando dela e dando afeto para ela, senão ela não sobrevive mesmo. Eu quero dizer literalmente, ela morre. Mas quando essa necessidade de codependência emocional natural não é atendida, essa criança continua como adolescente, adulto, buscando esse lugar de regular as suas emoções a partir do externo. Então, eu já conhecia esse termo, já vinha estudando codependência emocional, já tinha identificado que eu passei por relações de codependência emocional,
Porém, contudo, no entanto, naquele momento me parecia que, bem, eu não estou mais nessa relação, então eu não estou mais sofrendo de codependência emocional, está tudo resolvido comigo. E aí, quando ela me contou desse grupo, e o conteúdo que ela falou era muito parecido com o que o John Bradshaw traz no livro, que é a base da metodologia que eu utilizo quando eu trabalho o resgate da criança interior com os meus clientes. E eu falei, nossa, que interessante. E aí quis indicar para essas mulheres que me procuraram na pandemia, mas falei, poxa, eu só indico coisas que eu participei, que eu conheço, profissionais, enfim. E falei, vou entrar numa reunião para conhecer, porque eu não preciso, eu não tenho codependência emocional, eu estou ótima. E aí entrei numa reunião. E aí eu vou contar alguns detalhes aqui, porque pode ser que você que está assistindo seja um profissional da saúde mental ou um profissional muito bem sucedido no que faz, e talvez eu contando essa particularidade, você se dê conta que pessoas bem-sucedidas podem sofrer de codependência emocional e que têm comportamentos um tanto quanto estranhos, né? Então, quando eu entrei numa sala... E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, codependentes anônimos, como outras irmandades, eu suponho, passaram a ter reuniões online. Porque qual que era a realidade antes da pandemia? Antes de 2020, os grupos de 12 passos, eles eram presencial e uma vez por semana e, em geral, onde nesse Brasil com tamanho continental? No eixo Rio, São Paulo, às vezes Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, e é isso. Claro que tem outras cidades, sim, mas em geral o eixo era esse. E as pessoas de outras cidades, de outros estados, né, não tinha essa opção, a menos que viajassem, enfim. Com a pandemia, essas reuniões passaram a ser online. E especialmente codependentes anônimos, se eu não estou enganada, chegou a 20 reuniões online na semana. Quando eu entrei eram 13 reuniões, o que já é um acontecimento, né? Para uma reunião que acontecia uma vez na semana em regiões muito localizadas e de repente ter 13 reuniões que o mundo inteiro pode acessar, desde que tenha um equipamento e internet, é quase um milagre, é um acontecimento. E aí eu entrei muito preocupada, né? E não deixei foto minha, a reunião é no Zoom, não deixei foto minha, mudei meu nome, porque como é um grupo anônimo, em geral você pode usar um apelido, dependendo do grupo, que é o caso de Coda, você não precisa ficar com a câmera aberta, não precisa ter foto. E eu entrei como se fosse uma celebridade que as pessoas poderiam descobrir que eu estava em Codependentes Anônimos. Que absurdo, né? Uma terapeuta dentro de Codependentes Anônimos. E enfim, entro na reunião e aí vou te contar um pouquinho como é. Você entra numa reunião, ninguém ali sabe quem é você, que você está entrando pela primeira vez. No caso de Coda, existem outras reuniões que têm outras dinâmicas, tá? No caso de Codependentes Anônimos, você vai entrar, você tem o link da reunião, você entra no grupo do Telegram, entrou na reunião, vai estar ali, câmera fechada, você fica escutando. Em algum momento da reunião, a pessoa vai perguntar: tem alguém aqui vindo pela primeira vez em Coda? Se tiver, me manda uma mensagem pelo chat, abre o microfone, fala seu primeiro nome e depois da segunda parte da reunião eu volto a falar com você. Sempre toda reunião tem pelo menos um servidor. Então eu entrei, ouvi as partilhas, ouvi em geral
acho que umas 10 partilhas, talvez. E aí as pessoas liam pedaços de literatura, falavam sobre coisas que elas se identificaram com aquela literatura e que tinha a ver com o padrão de codependência delas. E eu lembro do meu susto de ver que o tempo era contado. Então as pessoas tinham 3 ou 5 minutos, isso depende da reunião, para fazer a partilha, e quando falta 1 minuto tem uma plaquinha avisando, falta 1 minuto. E a pessoa encerra. Ela pode estar chorando pelo ouvido e ela vai encerrar a fala. Por que isso me espantou tanto? Na minha formação como terapeuta, eu participei de muitos eventos, de muitos retiros, de muitas formações. E eu percebia que tinha algumas pessoas, como acho que em qualquer grupo, né, falam bastante e fica meio desequilibrado, porque o tempo que uma pessoa toma para fala, e aí tem um tempo para acabar o evento, algumas pessoas que gostariam de ter falado, elas não falam. Enfim, eu já conhecia algumas vivências de comunicação não violenta e já praticava a escuta empática, então para mim também era muito curioso ir nesses eventos e perceber que as pessoas, que não existia um acordo ali sobre a divisão da fala. E eu mesma, nos meus atendimentos, perdia a mão sobre o tempo de atendimento que era combinado. E aí a pessoa trazia uma determinada coisa e na minha cabeça, que quando eu entrei em coda, eu descobri que era um comportamento de um codependente, eu achava que tinha que escutar aquela pessoa ad eterno, ainda mais se ela estivesse falando de um sofrimento dela. E ali em coda eu levei um susto. Pode determinar tempo? Então esse foi o meu primeiro contato, susto, digamos. Segunda coisa foi ouvir partilhas onde muito do que eu ouvi e aprendi, que socialmente é muito bem visto e é dito inclusive que uma pessoa boa faz isso, era o que eu mais ouvia ali naquelas partilhas. E adivinha? Aquele conteúdo falava comigo, porque eram os comportamentos que eu tinha achando que estava sendo uma pessoa boa. E um deles é dar conselhos, ajudar alguém que não me pediu. A pessoa falou de um sofrimento, de um momento difícil que ela estava passando, mas ela não disse: Thaís, me ajuda com isso. Thaís, você tem um conselho para me dar? Mas eu nem precisava pedir, eu já ajudava, enfim, tinha um comportamento codependente. Mas até entrar em coda, eu não sabia disso, eu só achava que eu estava sendo uma pessoa muito boa. Enfim, eu fui ouvindo várias partilhas com esse mesmo viés, esses comportamentos de bondade que socialmente é dito assim, mas que ali eu estava ouvindo como comportamento de pessoas que estavam em recuperação de codependência emocional. E aí quando a servidora perguntou, alguém está aqui pela primeira vez? E aí eu me identifiquei, já tinha me identificado antes, por chat, não queria me identificar, afinal de contas, uma celebridade na reunião, imagina, iam reconhecer a minha voz. E aí eu me identifiquei por chat e eu também não tinha verificado quanto tempo de reunião, eram 2 horas, eu tinha um compromisso, então com 1 hora de reunião, eu deixei a reunião, mas deu tempo de eu fazer o meu ingresso. O que significa isso? A pessoa perguntou, quem está vindo aqui pela primeira vez? Como você conheceu o Coda? Fica aqui na reunião que depois a gente vai falar com você. Fiz isso, e aí na hora que ela volta a falar comigo, ela pergunta, e aí, você se identificou? Você quer fazer parte de Codependentes Anônimos? E eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso disso para ontem. Eu ingressei na hora, porque eu me identifiquei com todas aquelas falas.
E o que significa quando você faz parte de Codependentes Anônimos? Significa que você vai poder fazer a sua partilha. Significa que durante as leituras da literatura de Coda, você vai poder ler, ainda que você não queira fazer partilha, mas você quer participar, ajudar lendo, você precisa ser membro de Coda. Então, assim foi a minha chegada em Coda, e aí eu estabeleci, bem, então, uma vez por semana eu vou nesta mesma reunião, porque é o dia que eu posso, enfim, e vou ficar as 2 horas, e assim fiz por algum tempo. E eu acho que por um mês eu não fiz nenhuma partilha, eu só escutava. E aí qual foi o grande lance, assim, de estar ali em Coda, ouvindo aquelas partilhas? Eu lembro de sentir muito incômodo de repetir a frase, se apresentar para a partilha, né? Olá, meu nome é tal, que pode ser um apelido, você não precisa falar o seu nome se não quiser. E eu sou uma codependente em recuperação, eu sou uma coda em recuperação. Eu pensava, imagina que eu vou falar um negócio desse, né, gente? Eu não. Enfim, várias coisas me incomodavam ali na reunião e também saí desse lugar de que eu estava ali como terapeuta, que queria saber se aquilo era bom para as pessoas, e calcei a sandália da humildade e falei, eu preciso disso. Inclusive porque eu sempre tive uma noção de responsabilidade, porque teve uma formação específica que eu fiz, que a professora ela era muito enfática, até porque ela deu essa base clínica pra gente, porque ela é uma psiquiatra, uma analista junguiana, então ela dizia, você precisa se cuidar o tempo todo, não dá para parar, porque o seu cliente vai com você até onde você foi. Você vai ter muitos espelhamentos durante o atendimento, então é muito importante isso. Então, apesar de eu ter galgado esse lugar de arrogância e dizer, eu não tenho codependência, imagina, o que é isso? Eu tive a humildade de dizer, não, eu tenho isso, gente, eu tô sofrendo disso e é muito mais grave do que eu imaginava e eu quero experimentar esse programa de recuperação. E aí, claro que eu fiz muito das coisas que uma pessoa com um histórico de perfeição, de performance, como eu tive na minha vida, queria saber, por onde eu começo? Qual que é o livro? Qual que é o manual? Primeiro eu faço isso, depois eu faço o quê? E aí como é que eu saio com o meu atestado de que eu não sou mais codependente? E aí é uma grande diversão isso, porque não é assim que funciona os grupos de 12 passos. E aí eu acho que aqui eu cheguei num ponto também bem importante. Esse vídeo vai ficar grande, tá? E eu achava inclusive que dava para falar de 2 irmandades e não vai dar. Esse aqui vai ser só sobre Coda e depois eu faço outro. Uma coisa muito importante, as Irmandades de 12 Passos não diagnosticam ninguém, não coloca você numa caixinha. Eu sou codependente? Para que eu pergunto aí na reunião? Não, meu bem, você vai numa literatura gratuita, inclusive o site tem várias literaturas gratuitas, e uma delas, ou 2 delas, tem o autodiagnóstico. Eu sou um codependente? Aí você vai responder as perguntas lá e lá vai dizer. Se você respondeu X, número X, sim, tudo indica que você é um codependente, tudo indica que o programa de recuperação para codependentes vai ser útil para você, enfim. Então, esquece. Se você está achando que vai entrar lá para alguém te dizer se você é codependente, você vai descobrir no seu tempo, do seu jeito. Lembra que eu falei? Eu fiquei um mês sem fazer partilha, só escutando, só escutando. Ninguém ficou lá falando para mim, aí Thaís, você não vai fazer partilha? Que dia que você vai fazer partilha? Não tem. Não tem alguém que vai dizer, e aí, já comprou o livro? Já leu tudo? Vamos fazer uma prova oral? Não, não tem isso. O ritmo é você que dá, é você que vai conhecendo, pouco a pouco você pergunta uma coisa para um servidor, numa reunião, e as coisas vão acontecendo e você vai sentindo
o que é que você precisa, se você quer trabalhar como servidor. O meu caso aconteceu uma coisa muito, eu vou dizer, divertida, porque pra gente trabalhar em Coda, eu não sei como tá agora, faz um tempo que eu não participo mais das reuniões, mas quando eu ingressei, você precisava ter 3 meses como ingresso na reunião, no grupo, para poder servir. E eu entendi que tinha que estar, que você precisava ficar servindo durante 3 meses. E aí, bem, um dos padrões de codependência que eu apresentava também era isso. Quando alguém dizia, estamos precisando de algo, é como se estivesse falando comigo. Tinha 1000 pessoas na reunião, mas eu dizia, eu tenho que fazer uma coisa. E aí eu me candidatei para trabalhar. E aí, isso eu também falo com detalhes ali do perfeccionismo. Foi muito curioso o meu processo como servidora em Coda. Eu cresci muito como ser humano, como profissional, mas tem momentos ali muito, muito engraçados, para não dizer trágicos. E aí, na verdade, eu fiz confusão, porque eu estava só há um mês e já estava servindo em Coda. Enfim, e aí fiz as coisas que precisavam ser feitas para me retratar em relação a isso, e tá tudo bem, mas quando a gente faz parte de Coda, existem algumas coisas que é dita lá que para mim fez muito sentido. Que é basicamente o que tem que acontecer, acontece do jeito que acontece e tá tudo certo, tem um plano maior ali que precisa acontecer e por isso acontece do jeito que acontece. Então eu trabalhei como servidora e isso me ajudou muito no meu processo de recuperação de codependentes anônimos. E aí comecei a perceber qual era o momento para fazer Quando a gente fala dos 12 passos, os 12 passos se trata do processo de recuperação. Então, quando você vai participando das reuniões, você vai conhecendo cada passo, tem reuniões inclusive específicas sobre isso, tem a literatura gratuita, tem a literatura paga, enfim. E aí tem todo um jeito, mas que não é um jeito único, cada um vai descobrindo por si mesmo. E uma coisa muito curiosa também que aconteceu em Coda comigo é que ao longo da minha vida eu ouvia alguns adjetivos a meu respeito e eu sempre dizia, não, eu não sou essa pessoa. Por exemplo, controladora. Você é muito controladora, perfeccionista. Eu dizia, imagina, não sou nada disso, sou uma pessoa ótima. Em Coda, porque tem uma literatura que eu considero uma linguagem muito simples, muito acessível e é uma literatura própria, né? Cada irmandade tem a sua própria literatura. Uma das tradições de Coda e de todas as irmandades é que não tenha nada de fora. Então tudo é construído, cada irmandade vai construindo a sua própria literatura. E aí eu lembro assim do meu susto quando eu entrava em algumas reuniões, e eu lembro até hoje assim a mais impactante, que foi uma reunião que inclusive não era essa que eu participava uma vez na semana, no mesmo dia, no mesmo horário. E eu entrei na reunião, uma coisa que é muito comum ouvir das pessoas do grupo é o poder superior coloca a gente na reunião que a gente precisa. Daqui a pouco eu falo sobre poder superior. E aí, quando eu entrei nessa reunião, eu pensei, realmente eu precisava desta reunião. Eu fui colocada aqui dentro. E era basicamente um dos livros de Coda, é o livro azul. E o que estava sendo estudado naquela reunião era as pessoas com padrão de codependente, como elas se comportam, e como uma pessoa em recuperação de codependência emocional se comporta. E aí, quando foi descrevendo os padrões de codependência, eu marquei tudo. Só que são nomes muito simples. Então não dizia assim, a pessoa codependente, ela é controladora. Não. Dizia
coisas que denunciavam o controle. Falava sobre manipulação, mas não com o nome manipulação, mas com comportamentos que denunciavam a manipulação. E nisso eu fui montando as peças. E claro que eu estou dizendo isso agora com essa tranquilidade, mas naquele momento foi assim um tanto quanto desesperador. Eu pensei, meu caso é bem grave, meu Deus, o que vou fazer com isso? E foi voltando nas reuniões e fazendo o trabalho de 12 passos que eu fui aprendendo a me tornar um ser humano com codependência, mas em recuperação, parando de atuar. Então imagina que a codependência é como o álcool, como um tipo de droga. Existe uma adicção, existe um vício nas emoções. Isso é a codependência emocional, claro, em um resumo muito superficial. E quem está na ativa do álcool é uma pessoa que está bebendo. Uma pessoa que está na ativa em codependência emocional, ela está aí distribuindo padrões e são muitos, né? Eu falei de um deles aqui, perfeccionismo, ajudar e dar conselho para pessoas que não te pediram, entre outras coisas, controle, manipulação. E aí, com o trabalho, voltando nas reuniões, fazendo os 12 passos, tendo uma madrinha dentro de Coda, é que eu fui me recuperando e ficando mais consciente e parei de atuar, ou tive recaídas, mais consciente de que tive um padrão de codependência. Então, a Coda me ajudou a dar nomes com outras palavras. Então, isso era muito pedagógico para mim. Saber que aqueles comportamentos significava controle, manipulação, me ajudou muito a ficar mais consciente e parar de repetir esses padrões de codependência emocional. Tô com uma colinha aqui. Outra coisa bem importante que eu aprendi em Coda foi ter lideranças saudáveis, ter referência de autoridade, liderança saudável. Por quê? Porque a gente tem esses momentos de servir na reunião, tem os momentos da reunião de servidores, e isso nos coloca em contato com pessoas que estão ali há muito tempo e que inclusive naquele momento estão num lugar de autoridade, seja porque é a coordenadora ou o coordenador da reunião ou porque tem um cargo ali na organização de Coda. E detalhe, todo mundo em Coda, como em todas as Irmandades de 12 Passos, está em recuperação. Não é uma pessoa de fora, saudável, com nenhum problema, que vai lá ajudar os problemáticos. Não. São pessoas em recuperação e às vezes a gente está numa situação como servidor, ocupando algum cargo dentro do grupo ou simplesmente participando de uma reunião. E é um lugar onde você tem muitos princípios sobre como fazer uma liderança respeitosa, como ser acolhedor, como não repetir os padrões de codependência quando você está num cargo de liderança. Então, eu tive a experiência de ver lideranças muito funcionais, muito saudáveis, e isso me ensinou muito, especialmente no quesito controle, perfeição, a exigência de que tinha que funcionar isso ou aquilo, porque quando eu estava numa situação ali diante daquelas autoridades, eu fui acolhida, eu fui orientada e não envergonhada e não xingada, desrespeitada. Então isso foi bem importante para mim em Coda. Eu
acho que esses são as coisas que eu destacaria aqui da minha experiência. Eu sei que deve ter ficado um pouco bagunçado, né? Vai e volta. Mas esses relatos pessoais eu percebo que tem essa dinâmica mesmo, não é uma coisa técnica. E aí, para finalizar de verdade, vá, conheça codependentes anônimos, se essa de repente for a irmandade por onde você vai começar. Existem muitas outras, existem amigos e familiares de pessoas alcoólicas, de pessoas adictas em drogas, e isso é uma coisa que pode ajudar muitas pessoas e muita gente não faz ideia que está disponível aqui no Brasil e online. Isso é muito maravilhoso. Então, vá conhecer. Uma das sugestões é que você vá a 6 reuniões antes de ingressar. Participe de reuniões diferentes. Normalmente tem a reunião de recém-chegados, mas você pode ir em qualquer uma. Faz o download das literaturas, procura saber como é isso. Eu não falei do amadrinhamento ou apadrinhamento. O que é isso? Em Coda, conforme você vai participando das reuniões, pode ser que algumas pessoas você se identifique mais com a partilha. E eu também não falei da terapia de espelhamento. Oh, meu Deus, talvez eu grave de novo esse vídeo. Mas o que é o amadrinhamento? Você tá ali vendo reuniões, 1, 2, 3, 10, 20, fala, poxa, gosto do jeito que aquela pessoa fala, eu me identifico, ela é uma inspiração para mim. Você pode entrar em contato com o servidor da reunião e dizer, por favor, passa o meu telefone para fulano de tal. E aí o servidor em geral faz isso, a pessoa faz contato com você, ou você consegue o contato da pessoa, seja e-mail, telefone, e aí você pede para que essa pessoa seja sua madrinha ou seu padrinho. O que isso significa? Significa que vocês vão combinar um encontro, de repente semanal, online ou presencial, onde você vai contar do seu processo de recuperação, quais são as dificuldades. E essa madrinha, falando do próprio processo dela, isso pode te inspirar. E uma coisa muito legal em Coda, e que eu não sei em quais outras irmandades isso acontece, e em geral eu recomendo Coda principalmente por causa desse elemento. Em Coda, nós somos solicitados a falar em primeira pessoa e não comentar, não dar devolutiva, não dar conselhos sobre o colega, sobre a colega. E esse é um exercício de autonomia e autorresponsabilidade para não recair no padrão de codependência muito poderoso. Então, quando você faz um processo de amadrinhamento, também é sugerido que esse processo seja um lugar de não comentário, de não aconselhamento, mas de alguém que te escuta, fala do próprio processo de recuperação, inclusive com um tema parecido com o que você trouxe, e isso possa ser uma inspiração para você. Então isso é muito poderoso ali em Coda, porque você também tem a oportunidade de conhecer pessoas para fazer parte de uma rede de apoio. Você pode fazer o co-amadrinhamento, que é uma pessoa que não se sente segura para amadrinhar. Eu fiz isso, algumas pessoas me procuraram e eu queria já ter feito o 4º passo para amadrinhar, não é necessário, mas foi uma questão minha. E aí a gente trocava, a gente se encontrava, sei lá, uma vez na semana e cada uma falava 15 minutos sobre o processo de recuperação. E a gente fazia ali como se fosse uma mini reunião, né? Sem servidor, sem literatura, mas falando do processo de recuperação e se sentindo escutada. Então isso também é poderoso. E aí agora, terapia de espelhamento. Por que é chamada terapia de espelhamento estar num grupo de 12 passos com um tema como, por exemplo, a codependência emocional? Porque você escuta pessoas que vão falar de coisas que você pode se identificar a ponto de você dizer, gente, essa pessoa está falando de mim.
Isso tudo que ela falou é de mim. Você não sabe quem ela é, qual idade ela tem, onde ela mora, e no entanto vocês têm tantas coisas similares no quesito comportamento de codependência ou na própria recuperação. Você pode se identificar também nesse lugar da recuperação e isso ter um efeito terapêutico em você. Então, por exemplo, eu entrava em reuniões que às vezes eu estava muito chateada, assim, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir me recuperar disso? E isso é muito insano. E às vezes eu ouvia uma partilha que eu dizia, essa pessoa conseguiu, nossa, olha isso que essa pessoa falou, eu já notei em mim também. E aquilo me dava um ânimo. Em geral, eu saía muito bem das reuniões de coda. Então, é por isso que tem esse efeito de espelhar, essa terapia de espelhamento, que é você ouvir coisas muito semelhantes com você, tanto em recaída, repetição de padrão ou recuperação, e isso dá um senso de eu não estou sozinha, não sou só eu que faço isso, que passo por isso, que penso sobre isso. Então isso tem esse efeito de espelhamento. E a outra coisa, meu Deus, poder superior. O que é o poder superior? É algo invisível, que você pode chamar de Deus, de universo, de algum orixá, de algum tipo de Deus que você acredita, porque não tem nada a ver com religião. Tem a ver com um poder superior, mais sábio, mais elevado. E como, em geral, a nossa relação com Deus é muito bagunçada, porque a maioria das pessoas aprendeu que Deus é punitivo, e algumas pessoas deixaram de acreditar em Deus ou nunca acreditaram exatamente por causa dessa dinâmica da punição, desse lugar do controle, que essa palavra às vezes ela é uma agulha para algumas pessoas no ouvido. O poder superior em Coda e nas Irmandades de 12 Passos é concebido por você. E, inclusive, ali é uma oportunidade que você tem de desconstruir e talvez demolir o que você acreditava, que você chamava de poder superior, para construir um poder superior que é saudável, funcional, que te ama plenamente, genuinamente, apesar de você ter comportamentos de codependência, ser um codependente em recuperação. E isso é muito poderoso. Agora, claro que me ouvindo pode ser tudo muito bagunçado, muito confuso. Então, vá viver a sua experiência. Entra na reunião, vá em 6 reuniões diferentes e percebe. Você sente de estar ali? Quer experimentar isso? Mesmo sendo estranho? E uma coisa para ser dita. Não espere que vai ser uma coisa gostosinha, legal de ouvir. O início pode ser muito duro e esse início pode durar meses de descobrir tantas coisas difíceis sobre você mesmo. E para mim foi super desconfortável em muitos âmbitos. Então, não pense que vai ser gostosinho, que vai ser uma festa agora. Saiba que é possível experimentar uma serenidade e uma paz dentro de você, mesmo que o mundo esteja pegando fogo. E eu experimentei exatamente isso. Porque quando eu ingressei em Coda, para além de estarmos em pandemia, já tinha saído o isolamento estrito, mas eu passei por uma experiência de abuso emocional, psicológico muito grave numa relação de aluguel de casa. Naquele momento foi muito grave e eu experimentei o que Coda prometeu para mim: paz e serenidade. E eu experimentei isso na minha alma, assim, foi uma coisa muito impressionante para mim, porque eu não experimentei nos dias bons, eu experimentei em dias muito difíceis essa paz e essa serenidade. E eu tive uma super prova de fogo, que depois de 2 anos de recuperação, eu tive uma oportunidade para passar 2 meses com uma pessoa que
que foi uma pessoa muito importante na minha vida e que eu só existo por causa dela. E a gente teve a minha infância e a minha adolescência com ela foi muito difícil, muito difícil. E eu voltei esses 2 meses com ela por uma prescrição terapêutica. O terapeuta que me atendeu disse: você precisa ter essa oportunidade de ressignificar, de resolver coisas com essa pessoa tão importante na sua vida. E eu fui, morrendo de medo, mas fui. E fiquei muito impressionada de ver como que estar em Coda, e lá foi um super desafio porque não tinha internet, então às vezes eu conseguia acessar o 4G porque era uma zona rural, mas a minha madrinha ficou de plantão, então eu mandava áudio para ela, eu tinha o meu sistema de apoio de escuta empática, eu continuava vendo a literatura de Coda pelo Telegram, quando entrava o 4G e tinha sinal, então, e eu fazia a partilha para minha madrinha e para o grupo de Coda do Telegram. E isso foi a minha sustentação ali para aquele momento super desafiador, e eu vi muitas coisas difíceis que foi para mim na infância e na adolescência se repetir na minha frente, e eu não senti raiva, eu não senti tristeza, não senti medo, e consegui olhar para aquela pessoa e dizer: isso é dela, não é meu. E eu segui. E eu, naquele momento, eu falei, a primeira vez que eu senti isso lá, eu falei: Coda funciona mesmo, porque uma relação tão complicada como foi a nossa, e eu experimentar esse lugar de tranquilidade, e não era tipo, eu estou com raiva, não estou demonstrando, não, eu estava calma, eu estava serena e em paz dentro de mim, diante de um comportamento que no passado eu tinha descabelado, eu tinha feito um escândalo. Então isso foi muito maravilhoso. Então eu sou muito grata à Coda, recomendo para todos os meus clientes. Entendi com Coda porque é que muitos dos meus clientes que estavam com um andamento muito bom no processo terapêutico tinham uma recaída muito brava quando reencontrava familiares por causa da codependência emocional. Como estar em recuperação e ir nas reuniões de Coda é uma forma de se manter sustentado nesse lugar da autonomia, da autorresponsabilidade, de ser uma pessoa que gosta de si, que aprende a gostar de si mesma, a se ver como uma pessoa importante. Então, Coda, eu ficaria aqui dias, horas, falando de codependentes anônimos, e eu desejo que tenha sido uma contribuição para você. Compartilha isso com mais pessoas. Eu vou colocar o grupo do Telegram do Coda aqui no primeiro comentário, para que você possa entrar lá e saber dos horários das reuniões, como participar. E vou gostar muito de saber se você foi, se você gostou, se está te ajudando. Compartilha aqui que pode ajudar outras pessoas. Obrigada!